Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Se você ouve da infância do Márcio Augusto de Jesus sem o viés religioso, parece ser uma história muito triste. Mas ainda na infância, numa casa muito simples, durante anos de ouro, em que morou com uma senhora muito missionária cristã, ele se converteu. Curiosamente, estudou 9 anos em um internato e ali destacou-se tanto no bom como no mau comportamento. Depois, ao estudar medicina, Deus completou uma mudança de 180 graus em sua vida. E hoje, quando ele olha para trás, ele não resiste. Não pode deixar de se considerar extremamente abençoado, até mais que muitos. E chega até a pensar que essas muitas bênçãos são uma forma intencional de Deus em lhe oferecer compensações. Um ser humano honesto e consciente, ele receia expor-se aqui como referência, mas tem certeza de que o Evangelho é dos improváveis, daqueles que caem, mas que não permanecem no chão. Márcio, obrigado porque você está aqui, honrando o nosso programa. Contextualiza pra gente a história desse carioca, né? A infância. Essa abertura já mexeu um pouquinho comigo, né? Só a forma como você resume as coisas, né? Eu acho que você valoriza muito onde você está quando você olha para trás, né? E toda vez que eu olho para trás, há até alguns elementos que eu não dividi com você, né? Que são coisas que já, se você olha para trás, eu tomei conhecimento uma vez que quando a minha mãe estava grávida, ela foi abortar. Tomou a decisão, foi uma gravidez indesejada. E na sala, uma tia, né, uma irmã dela, estava acompanhando ela e ela falou assim, eu não vou ficar aqui. Na sala, ela tomou a decisão de sair. Eu tenho um pouco de desconforto porque eu não gosto de chorar, mas claro, é inevitável. Fica à vontade. E o que eu acho mais curioso disso é o seguinte, é que se eu faço qualquer tipo de comparação, e ao olhar, quanto mais para trás eu olho, então eu vejo que o destino de uma lata de lixo, né, para onde vai um concepto indesejado, e aonde eu estou, uma situação extremamente confortável, extremamente feliz, extremamente realizado, com tanta coisa legal. Então, a história é essa. Minha mãe engravidou de um namorado e numa relação pouco estável e eu cresci com uma mãe solteira, mas uma pessoa que misteriosamente me conferiu um sentimento de autoestima muito grande. Eu me lembro diversas vezes de dormir num hospital, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem e durante essa época ela tinha 3 empregos diferentes, né? Então eu cresci com ela, cresci dentro de um hospital, cresci em casa com alguma pessoa me acompanhando, uma vizinha, uma pessoa a quem ela pagava, uma empregada que dormia lá. E às vezes, se não tivesse alguma pessoa, à noite, por exemplo, que eu tivesse que ficar sozinho, eu ia para o hospital. Ela trabalhava no hospital público, dormia em cama de hospital, brinquei com gesso, brinquei com seringa, com agulha e tal.
e achava isso muito legal. E o mais curioso é que isso não me pesava, né? Não me recordo de uma infância carregada de tristeza. Não, pelo contrário, tenho boas recordações da minha mãe, mas ela morreu. Aos 7 anos, mais ou menos, de idade, ela foi atropelada numa calçada e essa fatalidade trouxe uma repercussão muito grande para mim, porque como ela era solteira, eu dependia totalmente dela, fui morar na casa de um casal de tios, a irmã da minha mãe. Você sabe quantos anos ela tinha? 33. E eu tinha 7. E fui morar na casa de um casal de tios que me abrigou e eles tinham lá a vida deles, né? Como nós estamos fazendo aqui um programa, eu ressalvo aqui a gratidão que eu tenho por eles, a forma como eles cuidaram de mim. Em que cidade foi isso, Márcio? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital? Eu nasci em Botafogo e cresci lá. E nessa época, quando a minha mãe faleceu, eu fui morar na casa dos meus tios, mas eu tinha um comportamento, já desde a época que eu tinha minha mãe, extremamente agitado. Até hoje, eu já durmo pouco, eu tenho uma energia bem acima da média das pessoas, né? Sinto menos sono, sinto menos cansaço, e não é déficit de atenção, porque nunca prejudicou meu rendimento. E nessa época, eu fui morar na casa dos meus tios, morei um mês. Estudei na escola, meus tios tinham um casal de filhos, um rapaz 7 anos mais velho e uma moça 2 anos mais velha. E fui estudar na escola dessa minha prima, né, na mesma idade que eu, 2 anos a mais, e por um mês deu certo. Aí mais de um mês passou, eles acharam que eu não tinha me adaptado à vida da escola. E pediram para eu não voltar mais, me levaram de volta em casa e tal. E aí meus tios conseguiram uma escola para mim lá no Rio mesmo, num internato que era semi-internato. Eu ficava de segunda a sexta e fim de semana ia para casa deles. Que internato era esse? Não existe mais, chamava-se Instituto Santo Antônio, na Rua das Laranjeiras, no Cosme Velho. Antigamente, número 575, agora é um prédio lá. E quando eu fui para lá, eu passava os finais de semana na casa dos meus tios. Eles me ajudavam, mas eles também tinham uma vida muito atribulada. Eu não gostaria de fazer menção à vida deles, mas eu percebia que o que eles me ofereciam era o que eles podiam de melhor me oferecer. Mas eu não ficava na casa deles, morava nesse internato. E por 2 anos eu fiquei ali, até que também eles compreenderam que eu não estava adaptado à vida do internato. E fui para uma escola no estado de São Paulo, que tinha aparecido no Fantástico, minha tia me levou lá, e para meninos que tinham problema de comportamento. Cheguei lá, a escola era de maluco. A gente tinha compreendido errado a matéria e tal, não sei o quê. Eu fiquei com medo de ficar naquele lugar e gente que não sabia nem se expressar direito e tal. E voltamos para casa e minha tia falou, Márcio, e agora? Você não para quieto, você não para em lugar nenhum, como é que eu vou fazer? Eu não tenho tempo, trabalho fora, seu tio trabalha fora também, E meus primos eram comportados, eles eram dentro do eixo, né? Eu que tinha essa polaridade aí. Aí alguém comentou com a minha tia, falou assim, olha, eu conheço uma escola muito boa e fica um pouco longe daqui do centro do Rio, na Serra, em Petrópolis, e dizem que essa escola é muito boa. Eu conheço uma família que o filho está lá e é um internato, pode ser uma alternativa. E o nome dessa escola é IPAE, Instituto Petropolitano Adventista de Ensino. E lá, Márcio, você estudou quantos anos no IPAE? Cheguei aos 9, saí aos 18, 9 anos. Estudou bastante tempo, hein? É. E aí, Márcio, você teve dificuldade de comportamento nessa escola também? Sim, eu sempre tive dificuldade de comportamento e sempre encontrei gente muito tolerante. Então, Que beleza. Se você fosse pontuar, assim, quantas vezes assim que foram extremas e quantas vezes você encontrou pessoas tolerantes ali naquele colégio? Olha, a minha chegada na escola já foi extrema porque eu tinha 9 e não havia nenhuma criança de 9 anos no internato. É uma coisa incabível, ninguém imagina que uma criança dessa idade possa estudar no internato. E o diretor falou, ele pode ficar na minha casa. Ele se solidarizou com a minha história, se solidarizou com a minha tia e falou, ele vai ficar na minha casa. Fui para a casa dele e em uma semana ele se convenceu do contrário. Ele conseguiu uma vaga para mim no internato e ele abriu essa exceção.
tinha aberto a exceção para eu morar na casa dele e ficar externo. E dali para frente eu estudei 1 ano na escola. E 1 ano depois, no final do ano, ele também se convenceu de que eu não deveria voltar. Para o colégio? Para aquele colégio. Márcio, ok, isso foi uma expulsão, mas se a gente fosse pontuar, assim, quantas vezes você foi expulso desse colégio? Eu acho que umas 10. Umas 10 vezes? Número redondo. Isso me faz pensar, Márcio, o seguinte, que você era uma pessoa querida lá naquele colégio para ser readmitido todas essas vezes. Tinha alguns advogados lá dentro, certo? Certo. Olha, vou te dizer, é uma dificuldade muito grande em me adequar a modelos. Eu acho que eu sempre fui muito livre, entendeu? Com um pensamento muito independente e logo no começo eu era muito mal educado. Então eu falava muito palavrão, eu brigava com muita facilidade. Entendi. Eu desrespeitava com facilidade. Entendi. Né? Então, a autoridade era uma coisa mais difícil para mim. Agora, Márcio, tá difícil encaixar essa figura com um colégio cristão, né, guiado por princípios bíblicos. Como que você reagiu a isso? Tinha alguma coisa lá, alguns momentos assim, ápices que te impressionavam, religiosamente falando? Eu tinha uma formação, tanto na casa da minha mãe quanto dos meus tios, havia princípio religioso, havia temor de Deus, havia respeito a uma divindade e a um código fora da humanidade que tinha valor acima daquilo que a gente entendia. E isso me favorecia muito. Eu me sentia muito à vontade no culto, me sentia à vontade na aula de religião. Aquilo não era uma coisa assim de 7 cabeças, só era difícil. Para a minha natureza, para os meus valores, para a forma como eu gostava de viver, eu achava que era um peso, um código pesado demais para se exigir de uma pessoa. Você teve ali a oportunidade de morar por um tempo na casa de uma senhora que te marcou muito, espiritualmente, né? E você tomou a decisão de se batizar ali com quantos anos mesmo? Eu me batizei aos 11. Eu fui morar na casa dessa senhora aos 10. Quando você se batizou aos 11 anos, você tinha convicção do que você estava fazendo? Tinha, plena. Eu acho que eu sempre fui de Deus. Eu acho que eu sempre tive essa noção e essa sensação de pertencer. Provavelmente minha mãe que me passou isso. E ao estar ali, aquela senhora me ensinou que a palavra de Deus, aqueles códigos, as palavras conjugadas no vós, os verbos conjugados no vós, tende, não sei o quê, aquilo não era tão distante quanto parecia. Ela traduziu aquilo ali, é como se a Bíblia fosse um pano e aquela mulher fosse a roupa. Entendeu? Ela tinha um jeitinho de se comportar, aquela afeição, firmeza, e não tinha justificativa que não viesse acompanhada de um verso bíblico. Pra você ter ideia, Karine, eu acho que eu devo saber mais de uns 500 mil versos bíblicos de cor. Influência dela? Sim. Era de manhã, de tarde, de noite. E andando pelo caminho, ao cortar, ao levantar-se, ao deitar-se, né? Que bonito. Deuteronômio 6. Márcia, a gente vai dar uma pausa aqui, um minutinho na nossa conversa, e no próximo bloco a gente continua. Como você pode ver, algumas perguntas ainda ficam para o próximo bloco. E aí, qual foi o ponto da virada que fez com que esse garoto, indisciplinado, realmente aceitasse a Cristo e tivesse a sua vida transformada em 180 graus? Quais as dificuldades ele teve que enfrentar? Que vida espiritual Deus apresentou para ele? Isso tudo a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Márcio de Jesus e ele vinha contando no bloco anterior de uma experiência que teve de estudar 9 anos em um internato
com dificuldades de disciplina. E ali ele teve a oportunidade também de aprender sobre Jesus, entregar seu coração para Jesus. Márcio, durante esses 9 anos que você teve ali no colégio, você consegue pontuar para a gente, assim, algumas coisas que foram decisivas, assim, experiências espirituais fortes que você teve? Sim, eu estive 2 anos e meio num regime de externato. O primeiro ano eu fiquei interno, quando eu cheguei lá aos 9 anos, e naquele ano eles entenderam que eu não deveria continuar mais no internato e a única alternativa seria no externato. Morei na casa de uma senhora extremamente missionária. Ela já tinha o desejo de ter um garoto não adventista na casa dela e falava isso para as pessoas. No momento que eles entenderam que essa pessoa poderia ser eu, fui cair na casa dela. Nesses 2 anos e meio que eu estive lá, eu aprendi uma coisa que eu não tinha aprendido antes. É que aquela beleza da igreja, nos cultos, na pregação, no sermão, e que na hora que eu saía da igreja as coisas eram tão mais difíceis, tão mais pesadas, ali as coisas ficaram um pouco mais simples para mim, um pouco mais diluídas. Eu conseguia ver que o evangelho, aquelas coisas muito complicadas, bíblicas, elas tinham uma simplicidade atraente na vida daquela senhora. Era possível, né? Isso. 2 anos e meio na casa dessa senhora. Isso foi marcante para você? Extremamente. Agora, nessa época eu decidi virar adventista. Né? Se batizou? Não tinha nada a ver com isso. A família dos meus tios não tinha nenhuma referência religiosa. E eu falei, não, isso aqui é o meu caminho. Essa é a igreja a qual eu quero pertencer. Agora, Márcio, eu queria que você dissesse um professor e uma semana de oração, porque a gente sabe que nos colégios adventistas, cada semestre acontece uma semana de oração. Um professor e uma semana de oração marcantes para você. Eu não sou objetivo, então vou multiplicar por 2. Eu vou te dar 2 professores e 2 semanas de oração. Tudo bem. Professor José Bispo, ele tem 4 filhos, amava os filhos, trazia a família dele numa relação de extrema liberdade. Todos liam a palavra de Deus, gostavam de ler e tinham um desempenho escolar muito bom, uma família... Eu adorava ficar na casa dele. Outro professor, Marcelo Valado. Por que esse professor foi marcante? Ele, extremamente novo, ele terminou a faculdade, ele era professor de religião e ninguém que olhasse para ele deduziria isso, né? Ele se comportava de uma forma extremamente informal. Só que na sala de aula, você enxergava uma pessoa que tinha um temor de Deus extremo, um conhecimento minuciosíssimo da palavra de Deus, alto teor de exigência, dificilmente você conseguia tirar um 10 na prova dele, e com um dia a dia, assim, muito diluído, contemporaneizado. Ele gostava de músicas parecidas com a que eu gostava. Eu falei, poxa, todo mundo só ouvia Arautos? E aquele cara tinha um gosto de música. Ele vestia calças como eu vestia, não usava calça de tergal, usava jeans, entendeu? Tinha um rasgadinho na calça, surfava. O que aquilo te ensinou? Aquilo me ensinou que evangelho, religião não é de um modelo único, né? Há a possibilidade de você ter algum tipo de transigência com o seu tempo, né? Com a sua forma de vestir, de se expressar, de se pentear, de falar, de ouvir música e curtir as coisas. E, ao mesmo tempo, você carregar toda aquela essência que é a essência de Cristo, do Evangelho, do amor, da tolerância, da simplicidade, da humildade, da boa vontade, entendeu? Que é a essência do cristianismo, né? Adventista não é sábado, né? Adventista é quem ama Cristo, quem encontra Cristo na palavra de Deus, inclusive com esse detalhe, que é o sábado, entendeu? E as 2 semanas de oração? Paulo Matos e Pastor Bulhão. Paulo Matos, esse mesmo papel do Marcelo Valado, né? Uma pessoa que tinha sido baterista de um conjunto de rock, havia consumido drogas na sua adolescência, tinha morado na FEBEM, era órfão de pai e tinha uma identificação comigo extrema, né? Ele falava, parecia que ele estava repetindo o que eu pensava. E o pastor Bulhão esmiuçando a relação entre Deus e seus filhos, né? Trazendo aquilo com um pouco mais de emoção, diluindo e enxergando Cristo nas genealogias, ensinando, entendeu? Mostrando Cristo em todos os pontinhos da Bíblia, e tudo aquilo tinha
um toque de amor, tudo aquilo tinha um toque de relacionamento, tinha um toque de... E aquelas 2 semanas de oração para mim foram fundamentais. Então, o professor Zé Bispo e o Marcelo Valado, e o pastor Paulo Matos e o pastor Bulhão. Agora, Márcio, curiosamente, né, a despeito desse seu problema de disciplina, né, de se enquadrar dentro dos moldes que exigiam de você, você escolheu a faculdade de medicina, passou, e ali você teve, de fato, um momento marcante também, né? Que momento foi esse? Pois é, nem eu sei dizer com nitidez como que isso teve alguma influência sobre mim, porque até hoje eu não sou tão assim. Mas eu tinha entrado na faculdade, acho que tive um aproveitamento ótimo da escola, adorei a escola, e no primeiro vestibular eu entrei. E fui pedir ao professor para não ir na aula do sábado. Só que eu tinha feito esse ato entre o dia do meu batismo aos 11 anos e o primeiro ano da faculdade, tinham se passado 8 anos. Certo. Eu entrei na faculdade aos 19. E nesse período, eu não tive uma mudança de comportamento visível. Parece que eu tive uma conexão com os valores, uma conexão com o alicerce, mas falei, não, está muito bom ainda do jeito que está aqui, eu vou continuar dessa forma. E eu gostava muito das coisas que as pessoas consideram tão erradas assim, eu adorava aquilo, vivia muito bem daquilo. De certa forma, a agressividade que eu manifestava funcionava um pouco também como proteção. E eu não tinha problema, tinha namorada, tinha as coisas que eu precisava. Por que aquela religião tão bonita ia tentar me apertar? Né? Eu não poderia beber, não poderia sair, não poderia ir para as festas, não poderia usufruir nos prazeres que eu valorizava tanto. Olha aqui, Márcio, se isso era uma verdade para você, por que então você não aproveitou esse momento de faculdade, já que sua família não professava a mesma fé, e não falou assim, eu vou estudar mesmo sábado, agora eu estou livre dessa religião, por que você foi lá pedir o sábado? Então, é essa dualidade que eu vivi. Aí, na hora que eu voltei, fui lá conversar com o professor, no caminho de volta para casa, eu pensei assim, engraçado, o que tem a ver, né? Eu fui na chopada, fui no baile de calouros, tava pedindo para eu não ir no sábado, eu falei, cara, tu é um cara de pau, entendeu? Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu falei com Deus, eu falei, olha, aquele alicerce lá, aqueles modelos, aquela conversa, eu falei, eu vou experimentar numa base completamente individual, sem religião, não quero saber de adventista. Eu e a palavra de Deus de manhã cedo. Então eu acordava 1 hora um pouco mais cedo do que eu precisava e abria a palavra de Deus e lia. E fiz um contrato com Deus de que eu não ia andar um verso bíblico se eu não conseguisse compreender algum tipo de essência daquilo ali. Aí, de uma certa forma, fui aleatório, depois fui numa sequência lógica e tal, mas eu comecei, e aí está o trabalho, eu acho que misterioso, do Espírito Santo, que ele me trazia à memória os versos, que eu já havia decorado zilhões de versos, e não compreendia nem em que momento que eles tinham sido ditos e por que foram falados e tal. E na hora que eu comecei a ler a Bíblia sozinho, aquilo ali foi tomando corpo. Quando eu vi, meu apelido na sala era Márcio Pastor. Entendeu? Márcio, que coisa! Então, eu tive um gosto pela palavra de Deus invejável. Até hoje, quando eu olho alguns dos meus colegas que cresceram dentro da igreja, que têm o conhecimento, têm as informações semelhantes, dá a impressão de que eles gostariam de ter tido a experiência que eu tive. Falar assim, puxa vida, eu gostaria de ter errado um pouquinho para poder sentir esse gosto da reaproximação, entendeu? Então, aquele ano ali, dali para frente, eu meti a cabeça mesmo e minha vida melhorou pra caramba, né? E aqui eu acho que faço um parêntese, nem sei se você estava planejando chegar nesse ponto, mas eu faço um parêntese de que para qualquer pessoa, ela pode não estar sentindo grandes carências, nem achando que a vida dela está tão difícil. Mas sempre há espaço para se melhorar depois que você conhece a Deus. Porque a palavra de Deus, ela está aqui para fazer com que todas as regras que são comuns na humanidade prevaleçam. Por quê? Porque se ela fala assim, olha, você tem que ser bom. Você não precisa de religião para ser bom. Você precisa de compreensão, de família, de amor, ter sido amado. Mas a palavra de Deus diz isso mesmo. Só que em algum momento alguma coisa falha na estrutura familiar, na estrutura da mente da pessoa e tal. E aí é que entra a palavra de Deus. Olha aqui, olha.
aquilo que você aprendeu de legal tinha base aqui também. Mas só faltou isso, isso e isso. E Deus pega aquele arquivo embaralhado e bota em pastas, né? Você enxerga, por exemplo, na faculdade eu lia Freud, né? Admirei demais a postura e a visão que ele teve, mas consegui enxergar onde que aquilo ali batia com a palavra de Deus e fazia sentido, e onde que aquilo ali era um devaneio. Onde que ele tinha todo o direito de pensar daquela forma. Claro, ele não conhece a palavra como eu conheço, ele não conhece Deus como eu conheço, então ele pode concluir isso mesmo. Mas provavelmente o que está se repetindo aqui na conclusão dele é esse elemento da palavra de Deus. No fundo, a gente percebe que isso é um resumo do que Deus fez com você mesmo. Uma transformação total, essa coisa de conseguir ir juntando, né, como se fosse um quebra-cabeça. Hoje você pode olhar para trás e perceber as peças que Deus foi juntando, né? Ainda está um pouquinho embaralhado, viu? Ainda tem bastante coisa para juntar. Mas já rodou o suficiente, hein, Márcio? E eu tenho a impressão seguinte, eu olho para trás com orgulho e olho para frente com esperança. Então eu olho para trás, sinto de fato que uma linha do tempo ela poderia ter sido bem diferente do que aconteceu. E consigo enxergar um ponto em que as minhas decisões ao lado de Deus fizeram diferença nos resultados. Isso é claro para mim hoje. Mas as pessoas que convivem comigo, minha família especialmente, né? Minha mulher, meus... Sabe quantos filhos eu tenho? 4. Então, minha mulher, meus 4 filhos, sabem exatamente onde estão os meus defeitos. Eu sei. Então, a sensação de necessidade de crescimento, ela não some. Continua. Né? Então, as pessoas que trabalham comigo sabem onde eu vacilo. As pessoas que moram comigo sabem onde estão os meus erros. Né? Não virei um santinho. Né? Tenho problemas muito semelhantes ao que eu tinha, só que com muito mais equilíbrio, com valores, com produtos. Né? A minha vida ela é muito mais útil. A minha profissão ela já é útil. Né? Já é uma profissão que favorece as pessoas. Eu sou médico. Né? E a segunda coisa é que eu alio a minha profissão à sensibilidade que o Evangelho me confere. É isso. Olhar as pessoas pelo sentimento delas, tentar oferecer para elas o que me fez bem. Né? Então, eu acho que ao ter passado por tantas situações semelhantes às pessoas a quem eu atendo, eu posso dividir com ele e falar assim, pô, cara, aconteceu um negócio parecido comigo. Sabe o que me fez bem? Isso. Márcio, a gente tem um momento de umas perguntinhas rápidas aqui no nosso programa. Fala pra gente o que vem à sua mente quando você ouve a palavra vida. A complexidade. Dinheiro. Extremamente necessário. Sucesso. Submeter a palavra de Deus. Perdão. Um desafio para manter os relacionamentos perfeitamente íntegros e renováveis. Um privilégio. Estar casado com a Glaucia. Um pedido. Perdão. Um medo. De desistir ou de mudar a cabeça, né? Uma grande verdade. A salvação. Uma grande mentira. A possibilidade de ser feliz sozinho. Morte. Um hiato. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Não vos deixarei órfãos. Não tinha versículo melhor, hein, Márcio? Esse versículo está na Bíblia para você. Márcio, o que a gente deseja para você? Tudo de bom. E que os sonhos que Deus tem para você, que eles se realizem. E a gente termina o programa 180 Graus de hoje felizes por mais essa história maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.